gente, tudo bom? Hoje a gente está aqui, eu, minha mãe, meu pai e o nosso pequeno meliante, né, o Ted. E eu tô sempre acostumada a mostrar nos vídeos a minha situação. Como eu tô de dor, tratamentos, remédios, isso e aquilo. Hoje eu resolvi mostrar o outro lado dessa história. Porque eu tenho muitos colegas de doença, vamos dizer assim, nos grupos, no canal, no WhatsApp, no Instagram, que não tem apoio da família. Família não... E quando eu falo família, eu não estou falando da família distante, eu estou dizendo pais, né? E eu me considero uma privilegiada, porque eu tenho apoio dos meus pais, da família do meu irmão, dos meus tios. Então, realmente, eu me considero uma privilegiada. Então, eu gostaria, assim, que essa é minha mãe, Ana Maria, esse aqui é o meu pai, Elias, e eu gostaria que vocês, como pais, falassem como é que vocês se sentem. São 17 anos lidando com uma doença incurável, com uma doença invisível, irreconhecível no país. Enfim, como é que vocês se sentem nesses 17 anos? Eu, particularmente, me sinto uma pessoa que tem uma filha num sofrimento atroz e você não pode fazer nada. Você é impotente para resolver ou pelo menos amenizar o problema. E mesmo assim, ainda assim, você ouve pessoas de fora que não acreditam na dor e no sofrimento dela. E dizem assim, e a Tati melhorou? Não, a Tati continua com dores horríveis e muitos choques. Ah, vá! Isso não existe. Isso não existe. Toma um remédio. Ou então, já passou a dorzinha de cabeça dela? Eu fico doente. Só não desejo mesmo para a pessoa, porque não está em mim fazer isso. Mas só se sentisse, não tivesse alguém na família que sentisse, tivesse essa enfermidade e não tem nada o que fazer, porque não tem aqui, não tem fora. E no Brasil acaba sendo pior, porque nem os próprios médicos se interessam em fazer nada. Não existe pesquisa, não existe nada. Todos ao Deus dará. Fique como estão. Então, quando você tem pelo menos a família te dando apoio, não é que diminui o sofrimento, mas se torna melhor de levar. Faz uma grande diferença. E você, pai? A verdade é uma só, gente. Você sente assim uma situação de uma impotência, você não pode fazer nada, você não sabe o que, não tem a que recorrer, a não ser a Deus, é o que nós fazemos diariamente, de noite. É uma situação muito delicada, muito mesmo. Você vê a filha sofrendo e não podemos fazer nada. Minha esposa leva, eu não dirijo, né? E minha esposa leva no PS quando na necessidade, quando ela está realmente naquela situação terrível, Drástica. Eu fico aqui torcendo, pedindo, olhando no telefone, e notícia. Quando ela chega, como é que está a situação dela? É complicado. Você quer fazer alguma coisa e não consegue absolutamente nada. E é complicado. O que é pior, ela chega narrando, chega no médico, olha, o problema é neurologia de nutrição. É o quê? Neurologia? O que é isso? É uma situação, gente, é uma situação delicada. Ela vai dormir, a gente fica preocupado. Acordamos de madrugada, qualquer barulhinho lá no quarto dela, a gente ouve. Já levanta correndo, os choques que ela leva de noite, de madrugada, é terrível. O que fazer? O que nós podemos... Nada, gente. Nada. Nós procuramos a todo amor. O que ela mais necessita é amor, carinho e dedicação. É o que nós fazemos. É o que nós podemos fazer em contribuição. Porque, se eles, os próprios cobras da medicina não conseguem, aliás, além de não conseguir, às vezes, dar um pé, desculpa a expressão chula, no traseiro dela, olha, chega, te vira aí, não é assim. É um sofrimento, uma pessoa humana está sofrendo, uma gente boníssima, e sofre e não tem quem faça nada, e nem às vezes nem se interessa em fazer. Então nós ficamos aqui nessa sinuca. O que fazer? Fazer? Sim, isso nós sabemos. Orar e pedir a Deus, que é o que pode nos ajudar.
Ninguém mais. Ninguém não. Claro, aqui em casa a família toda. É aquela preocupação constante. Gente que pergunta como é que ela está, como é que não está. Até às vezes você sai e encontra com pessoas, e sua filha, você explica a sua mãe, essa doença é assim terrível, é pior do que você imagina. Então, gente, é complicado. Olha, com toda honestidade, a gente não deseja para ninguém o que ela está passando. Ninguém. E o que vocês viram nesses 17 anos que talvez tenha sido assim pior para vocês assistirem como pais? Tem alguma coisa assim que ficou marcada assim? Por exemplo, eu já cheguei a comentar em vídeos passados de eu acordar gritando de noite por conta de algum choque muito agudo e vocês levantarem correndo, o Ted pular na cama também. Mas assim, tem alguma coisa que ficou mais marcante, seja em termos médicos, em termos de hospital, em termos de resposta de tratamento? Tem alguma coisa que tenha marcado vocês? Olha, com sinceridade, acho que a pior experiência que nós... Eu não vou lembrar dela, imagina dela, nós, eu e minha esposa. Foi quando ela esteve em um determinado hospital em São Paulo, muito melhor da América Latina, segundo... E judiarem dela e deixaram sair praticamente mutilada. Olha, foi um absurdo, é um absurdo. Você chora, é uma situação que não tem como explicar. A filha vai para ser tratada, curada, e volta uma parte do rosto mutilada porque não tiveram competência. Por que pede? Por que chamaram? Por que fizeram isso com ela? É duro, gente, é difícil. Madrugada, o que nós podemos fazer? Ele sair correndo para o quarto dela, abraçá-la, cuidá-la e pedir a Deus para que ela possa dormir o restante da madrugada. E isso é comum, viu, gente? Não é esporadicamente, não. É uma situação delicadíssima. E fora isso, uma ocasião que nesse mesmo hospital, onde ela foi fazer um procedimento para tirar a dor. Eu falo, o chamado bloqueio de dor. Isso. Aonde foi explicado uma coisa, como seria feito, e foi feito outra. Pois então o médico mesmo, já uma pessoa de uma certa idade, na cabeceira da mesa, e ao lado uns 15, 20 estagiários ou residentes, desse o nome que quiser, 2 segurando nos pés, 2 segurando as mãos e a cabeça, e outros tantos injetando no nervo sem anestesia por 40 minutos. Isso foi tortura, não foi tratamento de dor nenhum. Gritei que nem maluca. Aliás, nunca gritei tanto na vida. Pois é, ela gritou tanto que quando ela saiu de lá, uma pessoa falou para ela, era você que estava gritando lá dentro do centro cirúrgico. Isso é um absurdo. Isso é não ter sensibilidade, não ter amor à profissão, é não ter nada. Acho que nem Deus essa pessoa tem, porque se tivesse não faria. Então, gente, é muito complicado. Às vezes eu tenho em casa cabisbaixo, chateado. A situação nossa é o seguinte em casa ultimamente, não há motivo nenhum para dar um sorriso, sabe? É só, como é que eu digo? Tristeza. A gente pede desesperadamente tentando achar uma solução e onde? Só Deus para nos ajudar. Porque aqui, se depender deles, nós estamos tudo ferrados. Marca uma consulta, quando explica a situação, foi um prazer, não dá para... Isso é complicado. Parece que tem medo de mexer. Eles têm mesmo. Você vai falar o quê? Vamos processar o médico. Quem que é o advogado do médico? Médico. Então... Ninguém pode, eles vão ser sempre a parte forte e nós vamos ser a parte fraca da história. Infelizmente, na nossa nação está havendo esse tipo de problema. Além de não haver pesquisa, estão priorizando o errado para... em prol do correto. Uma briga danada, olha gente, uma briga danada para trazer o famoso cannabis medicinal para o país, legalmente, quando lá fora já existia há anos curando, ou se não curando, amenizando o sofrimento.
o cannabis medicinal. Aqui já estão falando de liberar o deixar quieto, vai para um... Mas é isso aí, gente, é muito complicado. Muito complicado. É difícil até a gente exprimir a situação de nós pais. E irmãos, e a família toda. É complicado. Mas então é isso que eu queria deixar aqui registrado, né? O apoio que eu tenho dos meus pais, desse pequeno meliante que vocês podem ver que não para de me lamber, né? E que muitas vezes, como a doença leva a uma depressão recorrente muito grande, muitas vezes um abraço deles não tira a dor, mas faz toda a diferença. Então é isso que nesse vídeo eu queria mostrar. Eu queria mostrar o outro lado, né? E hoje eu estou mostrando o lado dos pais. No próximo vídeo eu vou mostrar o lado do irmão, da cunhada e da sobrinha, que estão em outra casa, não estão 24 horas comigo como os meus pais. Então eu vou mostrar o sentimento deles, né? Então que isso fique de exemplo para as famílias que não apoiam quem tem neuralgia do trigêmeo, que infelizmente não são poucas, são muitas, né? Eu conheço muitas pessoas que, uma moça inclusive de 26 anos, ela está no sul do país, ela até teve um AVC recente e ela sofre muito com a doença, e ela saiu da UTI hoje cedo e não tem um da família que se dirigiu de São Paulo a Maringá para estar com ela no hospital, porque não creem na doença, não acreditam. Então isso é muito sofrido. Por isso que eu quis mostrar essa outra face, esse outro lado da história. Eu realmente sou muito grata pelos pais que eu tenho. Eu costumo dizer isso, muitas vezes me faz até chorar, que eu falo que aos quase 50 anos eu tinha que cuidar deles, não eles de mim, né? Mas eu realmente sou muito grata a eles por todo o amor, por todo o cuidado, por todo o carinho, e a Deus por ter me dado os pais que me deu. Então é isso que eu queria deixar esse outro lado da história, que é uma história que tem vários lados, né? Ele tem o lado de quem sente a dor, porque eu sinto no rosto, eles sentem no coração, né? Existe o lado da medicina, né? Dos pouquíssimos que se interessam e sabem o que fazer por nós, né? Dos que não estão nem aí, dos que nos tratam como cobaia. Então é uma história que, se você for pôr num livro, você vai escrever um grande best-seller, né? Mas hoje realmente fica aqui a mensagem dos meus pais, como pai e mãe veem a situação de um filho. Um gestinho simples, lindo, maravilhoso, e tem que ser com delicadeza para não sentir choque. É bem isso. É isso aí, gente. Então, sigam o exemplo, vocês pais que não acreditam. Sigam o exemplo, porque realmente eu me considero uma privilegiada, tá? Um beijo grande para vocês e até a próxima. Então.